Imagine um país que outrora foi quase desprovido e miserável, e que em poucas décadas se desenvolveu numa grande potência admirada por todo o mundo. Tecnologia de ponta, uma economia invejável, uma cultura globalmente difundida. Mas enquanto o mundo aclama a Coreia do Sul, alguma vez se perguntou: o que realmente acontece no interior deste país? Estará uma geração inteira a desmoronar-se secretamente por trás desta fachada brilhante? E por que razão uma realidade tão amarga pôde permanecer quase perfeitamente escondida dos olhos do mundo inteiro? 1. Milagre econômico ou grande engano? A Coreia do Sul é frequentemente celebrada como um milagre incrível dos tempos modernos. Há apenas algumas décadas, o país estava afundado na pobreza, uma grave consequência da guerra. O rendimento per capita era tão baixo que quase ninguém conseguia imaginar um futuro brilhante. Contudo, com uma velocidade de desenvolvimento deslumbrante, a Coreia do Sul tornou-se uma das 10 maiores economias do mundo e domina muitas áreas, desde a tecnologia e produção até a cultura pop. Nomes como Samsung, LG, Hyundai estão presentes em todo o mundo, enquanto a música e os filmes coreanos têm uma presença que se estende da Ásia à Europa e à América Latina. Vista de fora, tudo parece incrivelmente perfeito. Infraestruturas modernas, a internet mais rápida do mundo, metros limpos, alta segurança, uma sociedade que funciona sem problemas como uma máquina precisa. Mas é precisamente esta perfeição que leva as pessoas a fazer menos perguntas. Este sucesso brilhante reflete verdadeiramente a qualidade de vida da população, ou é apenas uma luz ofuscante que encobre as fendas cada vez maiores dentro da sociedade? 2. Crescimento rápido, pessoas em frangalhos. A Coreia do Sul não cresce apenas rápido, mas a uma velocidade extrema. Na década de 1960, o rendimento per capita deste país ainda estava abaixo do de muitos países em desenvolvimento, e até mesmo de alguns estados africanos. No entanto, em poucas décadas, a Coreia do Sul catapultou-se para o grupo das economias líderes mundiais e tornou-se um símbolo de crescimento rápido. O problema é, quando um país corre demasiado rápido, sem parar para respirar, não são os números que ficam para trás, mas sim as pessoas. Toda a sociedade é arrastada para o ciclo de desempenho, conquista e resultado. Não há pausa para adaptação, nem tempo para regulação. E é precisamente neste processo que os indivíduos começam a desmoronar-se. O sucesso coletivo é cada vez mais celebrado, enquanto o cansaço e a exaustão de cada indivíduo são considerados aceitáveis. A questão é: quão bem-sucedido pode um país realmente ser, se o preço para isso é o desmoronamento silencioso de uma geração inteira? 3. Pali-pali. Quando a velocidade esmaga a vida. Na Coreia do Sul, existe uma cultura que penetrou profundamente em todos os cantos da sociedade e é designada por duas palavras curtas, mas impactantes. Pali-pali, que significa rápido, ainda mais rápido. Tudo tem de ser apressado, eficiente, sem atrasos, nem por um instante. Os resultados são sempre colocados acima das pessoas, e a pressão pelo desempenho torna-se o padrão de vida. No papel, a semana de trabalho pode ser de 40 horas, mas na realidade, muitas pessoas trabalham 60 até 70 horas por semana. As horas extras não são obrigatórias, mas são tacitamente esperadas. Sair do escritório antes do chefe significa ser considerado pouco diligente ou pouco empenhado. Ninguém o diz abertamente, mas todos entendem as regras do jogo. Aos poucos, as pessoas deixam de trabalhar para viver, e vivem apenas para acompanhar este ritmo frenético. E quando a velocidade se torna a medida do valor, a vida privada começa a ser silenciosamente esmagada. 4. Morte por trabalho. E isso é normal. A pressão não se limita a longas horas de trabalho. Na Coreia do Sul, a exaustão pelo trabalho é tão generalizada que se criou um termo próprio para ela: morte por excesso de trabalho. O assustador não reside apenas no fenômeno em si, mas na forma como a sociedade o percebe. Muitas pessoas trabalham tão arduamente que já não têm forças para regressar a casa, dormem diretamente no escritório, vivendo naturalmente entre a secretária e o computador. Isso não é considerado anormal, mas até mesmo um sinal de dedicação, de um bom funcionário. Após o trabalho, muitas pessoas são forçadas a participar em noites de bebida com colegas e superiores, não por entretenimento, mas porque uma recusa seria considerada desrespeitosa. Trabalhar o dia inteiro, estar ligado ao trabalho a noite toda, e no dia seguinte tudo se repete. Quando uma sociedade considera o esgotamento da saúde como norma, a fronteira entre dedicação e autodestruição torna-se quase totalmente indistinta. 5. A infância é eliminada na sala de aula. A Coreia do Sul possui um dos sistemas educativos mais bem classificados do mundo, e as pessoas de lá sentem-se frequentemente muito orgulhosas disso. No entanto, por trás destas impressionantes classificações,
esconde-se uma imensa pressão que sobrecarrega crianças muito pequenas. Muitos alunos acordam às 6 da manhã, estudam o dia todo na escola e à noite correm para institutos de explicações privadas para continuar a estudar até tarde. O único objetivo é sobressair na competição interminável. Na Coreia do Sul, o exame universitário não decide apenas onde se estuda, mas influencia diretamente o trabalho, o rendimento e o futuro estatuto social. A pressão é tão grande que no dia do exame a bolsa de valores abre mais tarde, os aviões não descolam e a polícia escolta os alunos aos locais dos exames. O país inteiro para um exame. E neste ciclo, as crianças já não têm tempo para brincar, para cometer erros, para se descobrirem. A infância é gradualmente sacrificada por um único objetivo: não ficar para trás. 6. Uma sociedade esgotada, sem espaço para o amor. Quando toda a sociedade está enredada num incessante ciclo de estudo e trabalho, as coisas aparentemente mais fundamentais da vida humana começam a desaparecer. Na Coreia do Sul, as taxas de casamento diminuem rapidamente, a taxa de natalidade cai para o nível mais baixo do mundo, e a população enfrenta o risco de um declínio sério. Não porque as pessoas deixaram de acreditar no amor, mas porque já não têm energia para isso. Após dias longos e exaustivos, muitas pessoas decidem desistir de relacionamentos, pois até amar se torna um fardo. O cansaço não vem apenas da falta de tempo, mas é uma exaustão emocional. Cada vez mais mulheres aderem ao movimento 4B e decidem conscientemente não namorar, não casar, não ter filhos e não se ligar a homens, porque preveem um futuro em que toda a responsabilidade continuará a pesar sobre seus ombros. Quando uma sociedade força as pessoas a escolher entre a existência e a ligação, o amor torna-se gradualmente um luxo. 7. Trancar-se para poder respirar. Quando a pressão externa se torna demasiado esmagadora, algumas pessoas decidem desaparecer da sociedade. Na Coreia do Sul, há cada vez mais jovens que se isolam nas suas casas durante meses, ou mesmo anos, porque já não conseguem suportar a constante pressão das expectativas e da competição. Quebram quase todo o contato com o mundo exterior, não estudam, não trabalham, não comunicam, apenas para escapar ao sentimento de avaliação e fracasso. Além disso, o estilo de vida de viver sozinho está a tornar-se cada vez mais popular, onde as pessoas comem sozinhas, vivem sozinhas, fazem tudo sozinhas. Não necessariamente porque procuram a solidão, mas porque os relacionamentos se tornaram demasiado exaustivos, demasiado desgastantes em termos de energia. Até o amor assume gradualmente o caráter de uma competição, onde é preciso provar constantemente o seu valor. Quando as ligações se tornam um fardo, por vezes o único caminho para continuar a existir é trancar-se. 8. Aparência ou existência? Escolha 1. Numa sociedade onde as pessoas são constantemente comparadas e avaliadas, a aparência tornou-se gradualmente não um problema estético, mas uma condição para a existência. Na Coreia do Sul, a pressão para ter uma aparência perfeita está presente em todo lado, desde a escola, ao local de trabalho e às relações sociais. Muitas pessoas não se sentem bem o suficiente, simplesmente porque não correspondem a um ideal de beleza quase inatingível. Algumas não se atrevem a sair à rua sem maquilhagem, outras contraem dívidas para cirurgias estéticas, na esperança de melhorar as suas chances de educação, trabalho e aceitação social. A aparência torna-se uma espécie de capital de vida, intimamente ligada à autoestima e ao valor próprio. E quando o valor de uma pessoa é reduzido à sua aparência, sentimentos de inferioridade, comparações e pressão psicológica infiltram-se cada vez mais profundamente, corroendo silenciosamente a pessoa por dentro. A Coreia do Sul não é um país mau, é uma nação admirável com conquistas das quais o mundo inteiro pode aprender. Mas por trás deste milagre econômico, existe um preço muito real: o esgotamento das pessoas, vidas que precisam de se contorcer para parecer perfeitas por fora, enquanto se desfazem silenciosamente por dentro. Não existe uma nação perfeita. Existem apenas sofrimentos que são suficientemente bem escondidos para que os estranhos não os vejam. Se achou esta história digna de reflexão, deixe um comentário com a sua perspectiva, clique no botão de gostar e subscreva o canal para não perder mais conteúdos.